Boa noite a todos. Nossa equipe é constituída por Isabelle Dias, Lucas Rodrigues, Sofia Santos, Tiffany Ribeiro e eu, Guilherme Coutinho. Hoje nós vamos apresentar sobre os desafios da redução da vulnerabilidade no Brasil. Percepções de Par Framework, baseado no artigo de Ben e Victor. Através dos séculos, pessoas da região da América Latina e do Caribe sofrem com uma variedade de desastres, especialmente os mais pobres e marginalizados, que estão aumentando cada vez mais. Entre 2011 e agosto de 2016, a região acabou registrando cerca de 627 desastres que resultaram na morte de aproximadamente 12 mil pessoas. Mas isso tudo sem contar com desastres de menor visibilidade, com danos e perdas recorrentes. Caso seja incluído isso, o perfil de riscos e desastres se tornam ainda mais desafiadores. O jeito como as instituições privadas e públicas, mídias e entre outros fatores sociais que definem e enquadram os desastres também é importante, porque a definição, elas orientam as práticas e políticas para isso. Elas definem o que é classificado como, entre aspas, um problema social e modelam as soluções por instituições que as resolvem. Ou seja, números, palavras, imagens enquadram os desastres como se fossem eventos ou desastres naturais, ou até mesmo socioambientais. E é preciso levar em conta que considerar que as palavras importam. Apesar de 4 décadas de pesquisas e bolsas de estudo que, rele, que relevaram, os desastres são expressões de mau desenvolvimento ou de desenvolvimento falho, que infelizmente acabam se tornando discurso de muitos governantes, também de cientistas, incluindo também mídia e até mesmo os cidadãos, que costumam chamá-lo de desastres naturais. E nesse seminário vamos apresentar as causas mais profundas dos desastres, onde o ponto inicial deve ser a afirmação que desastres não são naturais. Os principais conceitos analisados pelo PAR Framework são o risco, perigo e a vulnerabilidade. O risco é comumente entendido como a interação do perigo, a suscetibilidade e a vulnerabilidade. O conceito de risco inclui a probabilidade de ocorrência de um acontecimento natural ou não, pode ser também causado pelo homem, atingindo um determinado local ou indivíduo expondo-os ao perigo. É uma condição com potencial para causar perdas e danos. Os riscos são existentes quando há um conjunto de variáveis naturais e sociais que culminam na ocupação irregular em ambientes cujas condições físico-naturais tendem ao frágil. Uma determinada população ela está em condição de risco quando ocupa um terreno suscetível a desastres. Dessa forma, conforme o padrão construtivo utilizado dessas edificações, torna ela vulnerável a um acidente. Construções precárias e irregulares no morro, por exemplo, torna o indivíduo vulnerável a um deslizamento em épocas de chuva, devido ao desgaste do solo causado pela ação do homem naquele lugar. O risco está ligado à exposição do indivíduo ao ambiente e às condições que ele vive, a exposição ao perigo. Os perigos, eles incluem processos naturais, biológicos e tecnológicos que ameaçam potencialmente as pessoas e seus ativos. Muitos perigos são, na verdade, formas extremas de processos que são normalmente parte da base da vida das pessoas. Um exemplo seria perigos relacionados ao clima, como as inundações, secas, as ondas de calores, que são processos atmosféricos que sustentam a vida cotidiana, processos naturais do nosso dia a dia que estão fora do nosso controle. Existem também perigos biológicos, como as doenças, o vírus, tipo a dengue, a zika, a ebola, e os perigos tecnológicos, como o rompimento de barragens, como aconteceu em Brumadinho, em 2019, incêndios urbanos, acidentes químicos, acidentes de transporte e desabamento.
E a vulnerabilidade, ela está posta quando há um conjunto de fatores naturais e sociais específicos que fomentam a suscetibilidade ao risco. As causas raízes da vulnerabilidade envolvem estruturas sociais e econômicas, como as características de distribuição de poder, riqueza e recursos, bem como ideologias e patrimônio histórico. É a condição da sociedade frente às características do ambiente, da renda, da habitação, educação, entre outros fatores, que a mantém mais ou menos vulnerável a diversas outras causas. Ela está associada a uma hierarquia social, porque os indivíduos que habitam nas áreas com pouco investimento, suscetíveis a risco, áreas que não foram inicialmente designadas à moradia ficam vulneráveis a esses riscos e perigos, que acaba, às vezes, resultando em acidentes e tragédias que causam incontáveis perdas e danos. Isso depende também da característica e também da capacidade desse indivíduo de se proteger desses acidentes, essa vulnerabilidade. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma análise PAR que analisa esses fatores que a Tiffany acabou de falar para a gente, né? O artigo, ele não fala só sobre a análise, ele deu uma direção para essa análise. Ele fala sobre a criação de risco no Brasil, especificamente em alguns lugares. É interessante que a gente percebe com esse artigo que o desenvolvimento econômico ele acaba sendo meio desigual em alguns aspectos, porque como ele não chega para todos, ele deixa uma parte da população mais vulnerável. O crescimento que o Brasil teve, que tornou ele um país emergente, que é um dos países BRICS, né, fez ele também ter uma condição maior de risco, porque já não havia um cuidado com os riscos antigos e isso colaborou para criar mais riscos até os que a gente tem hoje em dia. A primeira análise que a gente vai fazer aqui vai ser, que a gente vai, né, apresentar, que já foi feita, desculpa, vai ser sobre a cidade de Petrópolis. Para a gente poder analisar, a gente precisa começar a contar a história dela. Antigamente, antes do século XVIII, no Brasil, a mineração de ouro era a principal atividade econômica. Mas lá para o século XVIII, isso mudou e a economia principal passou a ser a cafeeira. Isso deu uma atenção para o sul do país e em 1843 foi criada a cidade de Petrópolis por causa disso. No começo da cidade, uns 2 anos após a criação dela, ela contava com 2.085 habitantes e algumas fábricas só, umas têxteis de calçado e tudo mais. A partir de 1861 foi criada a primeira rodovia, que era da União Indústria, que foi uma ligação que fizeram com Juiz de Fora, porque lá era um centro comercial de café. Foi a partir daí que começou a cidade a crescer, aumentar a população, melhorar o transporte, e isso fez muitas pessoas que tinham mais condições de lá quererem fazer casas de veraneio. Nessa época, uma causa raiz que a gente pode notar, que é uma causa antiga já, que traz o risco para a gente, é o racismo. É uma causa estrutural, assim, porque nessa época, lá em 89, mais ou menos, aconteceu a abolição da escravatura. E esses ex-escravos foram procurar emprego, mas eles não foram inseridos na sociedade. A gente estuda isso na escola até, né? Eles foram soltos, mas eles não foram inseridos na sociedade. Então, quando eles foram procurar emprego, o mercado de trabalho era muito competitivo, eles não conseguiram ter formação, né? Então, eles ficaram excluídos. Isso tudo leva, né, a uma população, a criação de uma população mais pobre que não teria condições de escolher onde morar. Para colaborar com essa situação, na época também de 89, foi quando começou a República. E um pouco depois, o Pereira Passos assumiu, né, como prefeito, e ele se inspirou em Haussmann, que, como a gente também já estudou com a Budi, foi quem fez a reforma lá de Paris.
O Pereira Passos gostou das avenidas, dos jardins, que era tudo muito monumental que ele fez na cidade, e ele quis fazer do Rio a Paris tropical. E isso acabou, ele achou que as favelas e os cortiços não iam combinar com essa cidade que ele queria construir, com essa beleza que ele queria fazer na cidade. Então, ele destruiu essas favelas, esses cortiços, e deixou muita gente sem onde morar. E eles foram para as encostas íngremes que haviam lá, que a gente sabe são muito perigosas porque estão sujeitas a deslizamento. Então, aqui a gente tem mais ou menos essas causas raízes nessa imagem da esquerda listadas em tópicos. As estruturas que são sociais e econômicas são a distribuição de poder, porque essas pessoas que têm menos condição têm pouca voz política, elas não conseguem, né? A distribuição de riqueza, né? Essas pessoas que não têm como escolher onde ficar. A distribuição de recursos. E como ideologia, a gente pode citar o militarismo, que é o sistema de defesa civil, com o paradigma do controle, que eles querem controlar tudo e acabam deixando a gente, né, de fora. O nacionalismo, a expansão do capitalismo laissez-faire, eu não sei ler isso direito, porque como esse tipo de capitalismo é um capitalismo onde o governo não interfere na economia, então, como a economia é separada, não tem quem supervisione se ela está sendo dividida, se os empregos estão sendo divididos certinho. Então, fica a gente excluída. E históricas e culturais, a gente tem a herança colonial e pós-colonial, as tradições e as religiões, o conservadorismo católico e o racismo, com essa marginalização dos escravos que eu acabei de citar agora. Lá para 1930, intensifica a urbanização e a industrialização das cidades, continua concentrando as riquezas no sul do país. Esses fatores trazem a mecanização rural e rural urbana. Isso traz mais uma concentração de população para centros urbanos, e um exemplo desses centros urbanos é a Petrópolis. Isso também acaba colaborando para a exclusão, das pessoas de baixa renda, porque traz mais gente e, obviamente, vai ficar mais sem espaço. Então, eles também continuam indo para as zonas perigosas. Lá para 1960 e 1970, o turismo aumenta. O turismo aumenta lá na cidade, começa a ser mais parte da economia. E o que acontece é que a gente vê como a população com mais condições não estava ciente do problema que estava acontecendo, porque muitas pessoas começaram a ir atrás de segundas residências, a praticar aquilo da especulação imobiliária, de você investir, né, num local que você não vai precisar tanto usar, mas para você conseguir um lucro em cima dele depois. E outra coisa fora disso é que em 1964 eles tombam alguns lugares como patrimônio cultural. Isso tudo também ajuda a expansão para zonas perigosas, porque eles estão tomando as terras boas, né? Para a gente ver como isso afeta até hoje a população, nos últimos 60 anos, a população brasileira foi de 30% para 84% urbana. E segundo dados do IBGE, em 2013, no Rio de Janeiro tem mais de 2 milhões de pessoas expostas a deslizamentos e em São Paulo tem mais de 3,6 milhões de pessoas expostas a enchentes. Para falar sobre esse crescimento populacional que eu citei, a gente tem uma tabela aqui que de 1940 foi de 75.418 pessoas para 2010, que a gente conta com 259.917. Uma coisa que eu esqueci de citar, antes do turismo, a indústria que era predominante era a indústria têxtil. Então, quando o turismo começou a ser o foco, começaram a aparecer muitos comerciantes locais que perderam o emprego da indústria, né? Eles produziam roupas, eles começaram a produzir roupas nas próprias casas e tudo mais. Surgiu o comércio local com aproximadamente 400 pessoas. Em 1970, aumentou o movimento de massa
dos locais e diminuiu as chuvas, o que comprova para a gente que os deslizamentos não são de causas naturais, apenas porque os deslizamentos começaram a ser mais culpa das moradias do que da precipitação de chuva, porque não era para as pessoas estarem lá. Nessa época também houve o enfraquecimento da regulação ambiental para ajudar. E em 1980, o movimento de massa aumentou mais ainda por causa dessas moradias. E nesse ano também aconteceu uma crise que causou um empobrecimento geral. Para a gente ver o número de danos, o nível de dano que isso tudo causou nesses anos, de 1940 até 1990, aconteceram muitos desastres, aproximadamente 526 mortes. Então, o Banco Mundial doou 10 milhões de dólares para a gestão de perigos. Só que esse dinheiro acabou indo todo para reparos dos desastres que aconteceram e acabaram não sendo tão efetivos para criar novas locações seguras, porque eles tiveram que consertar muita coisa. E aqui também a gente tem mais uma fase da análise, né, que são as pressões dinâmicas que continuam pressionando a ter crise, que são as resumido em tópicos, as deficiências sociais, a falta de instituições locais, falta de planejamento, essa coisa de não ter, né, a proteção ambiental, o investimento local, que era no turismo segundo as casas, então excluía essas pessoas que não podiam ter isso, os mercados locais, que é o boom dos mercados locais, né? E entre as forças macros, a gente pode citar a mudança e o deslocamento rápido da população, que já citei e mostrei na tabela, a densidade da urbanização, que foi cada vez maior, o desmatamento, a rápida urbanização com as novas indústrias e a rodovia, o enfraquecimento da legislação ambiental e a especulação do Estado real e a crise financeira. De 1940 a 1990, 526 pessoas morreram em desastres em Petrópolis. E aí, em 1991, um plano de uso de terra foi aprovado pelo Conselho Municipal. Mas os líderes e os funcionários do governo local têm feito muito pouco para implementar esse plano. E dados do censo 2010 do IBGE mostram que nos últimos 10 anos houve um crescimento de quase 3.000% nas favelas de Petrópolis. 20 anos após o implemento do plano de uso de terra, Petrópolis e outras 5 cidades do estado do Rio sofreram uma das piores catástrofes da história brasileira. E foi quando mais de 1.000 pessoas morreram durante inundações e deslizamentos de terra em janeiro de 2011. Quase 700 dessas pessoas foram classificadas como desaparecidas e 34% delas eram jovens. E por mais que algumas moradias de alta renda tenham sido, sim, um pouco afetadas, a maioria das vítimas vieram das famílias de baixa renda. E os níveis de baixa renda são muito altos em Petrópolis. Mais de 80% das famílias possuem renda anual abaixo de 2.200, por volta disso, né? E é uma média que está abaixo da linha de pobreza mundial, definida pelo Banco Mundial. Durante a ditadura militar brasileira, a Serra das Araras, que também fica no Rio, registrou em 1967 diversos deslizamentos e causou mais de 1.700 mortes. Existe muito poucos dados sobre esse desastre, até as pessoas supõem que seja o governo mesmo que esteja escondendo os números e os dados reais. Depois de 1950, a velocidade de uma urbanização acelerou e ultrapassou quase todas as tentativas de aplicar o planejamento e controles de desenvolvimento. E ainda hoje, a cidade carece de rede de esgoto. E isso contribui para o meio ambiente em risco, porque o esgoto entra nos rios locais, trazendo poluição e o aumento da carga de sedimentos. Então, com isso, promove a propagação da umidade nos solos, em costas adjacentes, desestabilizando elas.
E, além disso, tem vazamento também no sistema de esgoto em residências localizadas no morro, que, junto com a falta de cobertura do solo, contribui diretamente para a saturação do solo e aumenta a probabilidade de movimento de massa. Planos de contingência não foram criados em conjunto com as pessoas afetadas. E o mapeamento de risco não é feito em colaboração com residentes e não está disponível ao público, porque nem outras informações. Elas são controladas porque os legisladores e os profissionais acreditam que as pessoas entrarão em tempo se tiverem todas as informações. Sabe? Grande parte dessas pessoas afetadas em 2011 ainda esperam pela reconstrução das suas casas e tudo mais. Algumas foram realocadas, mas elas enfrentam diversos problemas nos complexos habitacionais, porque eles foram construídos sem infraestrutura social, então não tem escola, hospital, transporte público. E com isso, muitas dessas pessoas afetadas voltaram para as áreas sujeitas a deslizamento, porque elas estão localizadas mais perto das oportunidades de emprego e desses serviços públicos. O Brasil ele tem uma longa história de deslocamento de moradias em áreas urbanas. E a política de limpeza de favelas intensificou ainda mais depois da década de 1930. De 1968 a 1975, foram mais de 100 favelas removidas, e isso acabou destruindo mais de 100 mil moradias, deixando, assim, pelo menos por baixo, 500 mil de pessoas pobres sem as suas casas. A pressão dinâmica de mega eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas e tudo mais, ajudaram a promover o deslocamento dessas moradias. As condições geomorfológicas e geológicas também contribuíram para o desastre, porque Petrópolis está situada em um vale estreito, então muitas áreas são propícias a inundações repentinas, deslizamento de terra, e mais de 26% do seu território é composto por áreas de declive. O padrão geológico, junto com a tipologia do relevo, como encostas íngremes e altas, dá à região grandes eventos de incidência de deslizamento de terra, principalmente nas áreas com maior ocupação, que geralmente são as encostas, né, onde dá mais problema. Em janeiro de 2011, mais de 750 deslizamentos de terra ocorreram em uma área de 350 quilômetros quadrados, ou seja, é muita coisa. É uma média de pelo menos 2 deslizamentos de terra por quilômetro quadrado. E o principal tipo de movimento de massa na área foram fluxos de detritos e lama. Boa noite, galera. Estão conseguindo me ouvir aí? Sim. Em Manaus, os grandes fornecimentos de borracha na Amazônia, durante as 2 primeiras décadas do século XX, resultou em uma grande expansão da colonização europeia da bacia. Empresas americanas e inglesas e holandesas precisavam da borracha para seus produtos automobilísticos. Com isso, forçaram a população indígena a uma escravidão. As grandes potências precisavam também não só de borracha, mas minerais estratégicos durante a Primeira Guerra Mundial. A produção de manganês no Brasil aumentou o desmatamento. Com isso, tivemos grandes causas aí de desastres ambientais. Nesse gráfico, podemos ver que a população teve um alto crescimento de 1872 a 2010. Com as imagens satélites, podemos ver a urbanização e outras mudanças no solo, do uso ao redor da cidade de Manaus. No slide, na foto à esquerda e na foto à direita, os estreitos brancos indicam o córrego do rio Amazonas. Impressões dinâmicas que levaram Manaus ao desastre. Temos os tópicos principais, como os deficiências sociais, a falta de instituições locais, mercados locais, forças macro, como industrialização rápida, desmatamentos, flutuações no mercado econômico mundial, migração rural e urbana, graças às falhas nas fazendas, crescimento rápido da população, igual eu expliquei no slide anterior, e governança pobre e corrupção. Em meio da vida e locais perigosos que expõem a população de Manaus, temos os recursos naturais,
como falta de terras aráveis. O solo da Amazônia é velho e intensamente interperizado, geralmente ácido e infértil. Então, não temos como os recursos naturais o plantio. Em recursos físicos, locais perigosos, edifícios e infraestruturas desprotegidas, com recursos humanos, a saúde frágil do pessoal, recursos sociais, grupos e indivíduos marginalizados, recursos econômicos, acesso pobre ao mercado, e recurso político, falta de preparação para desastres. Em perigos em Manaus, o clima é um dos fatores principais em perigos em Manaus. As chuvas torrenciais no norte e no leste da Amazônia faz com que Manaus tenha muita enchente. As condições de aquecimento no Trópico do Atlântico também influenciam muito nessa questão. Os geomorfológicos e geológicos, que é o solo é velho e intensamente intemperados, e biológicos e ecológicos, os desmatamentos devido à grande exploração da área. Aqui temos um exemplo do PAR, como que podemos ver que cada fator influencia no segundo fator. Juntando todos eles, temos um grande exemplo como que Manaus foi distinguido nessa posição. E em causas raízes das vulnerabilidades que levam à seca no Nordeste, no Brasil, temos estruturas sociais e econômicas, a distribuição do poder, a distribuição de riquezas e distribuição de recursos. Em ideologias, o nacionalismo, o militarismo e história e cultura. Herança colonial, composta de antirrural, tratar pessoas pobres como preguiçosas, e tradições e religiões. Já em pressões dinâmicas, que aumentam a vulnerabilidade de desastres em Minas Gerais, temos como, por exemplo, o projeto de exploração portuguesa na região do Nordeste, que diminuiu quando a produção de cana-de-açúcar caiu, lá no século XVIII. Já em Minas Gerais, acabou atraindo pessoas de vários lugares para se trabalhar com a mineração de pedras preciosas. A emoção ali causada pela toda aquela abundância de ouro, de prata e até mesmo diamantes levou a um rápido crescimento populacional que era estimado entre 30 e 50 mil habitantes. Isso tudo no ano de 1705, que estavam ali enganjados todos na atividade de exploração. Entre 1700 e 1801, cerca de 715 toneladas de ouro elas foram extraídas da província de Minas Gerais, ou seja, 40% da produção mundial lá no século XVIII. Saiu tudo de Minas Gerais. Essa exploração mineira causou desmatamento, exigiu novos trabalhadores e induziu a ocupação de morros sujeitos a deslizamento de terra, além da abertura de rodovias para o escoamento dessa produção. No próprio estado de Minas Gerais, os municípios como Mariana, Ouro Preto, São João del Rei e Diamantina, eles foram fundados durante esse ciclo do ouro. Atualmente, essas e outras 143 cidades estão altamente expostas a enchentes e deslizamento de terras. Só no século XX, cerca de 700 barragens de rejeitos e resíduos foram construídas para aumentar a capacidade da produção mineira, aumentando assim também o risco de rompimento dessas barragens. Davis e Martin, eles relataram que ocorreram mais de 143 incidentes de barragem em todo o mundo, em especial a barragem da cidade de Mariana, lá em Minas Gerais. Nesse ocorrido, cerca de 43 milhões de metros cúbicos de rejeito foram liberados, gerando assim ondas de lama de até 10 metros de altura, causando danos ambientais irreversíveis a centenas de cursos de água na bacia do Rio Doce e ecossistemas associados também.
40 municípios ao longo do rio foram afetados e centenas de milhares de pessoas ficaram sem acesso nenhum à água potável. Os rejeitos causados atingiram diretamente 135 fragmentos de florestas, além de 294 pequenos riachos, e dos 806 edifícios atingidos, pelo menos 218 foram completamente destruídos, sem dar para aproveitar nada. Sem falar nas áreas de patrimônio cultural que foram atingidos. Os danos incluem 2 parques arqueológicos e mais de 2.000 peças e materiais patrimonial sagrado. Vários desafios, né, para a redução da vulnerabilidade. O desastre, se a abordagem é lidar com as causas raízes, né, como a melhoria da governança, aumentando a transparência e diminuindo a corrupção. Um dos primeiros desafios é criar diálogos entre governos, cientistas, mídia, instituições privadas, ONGs e cidadãos, de modo que os desastres sejam vistos como para a vida civil e a prosperidade econômica. Essa tarefa é essencial se queremos pesquisar, planejar, implementar medidas para reduzir essa vulnerabilidade. Paulo Freire usou a palavra diálogo de uma forma diferente. Ele se referiu a um processo pelo qual as pessoas oprimidas confrontam, reconhecem e discutem o que os oprime. Ele apontou várias situações de opressão que podem ser aplicadas refletindo sobre condições inseguras que levam a desastres. Então, nas palavras dele, a violência é iniciada por aqueles que oprimem, exploram e falham em reconhecer os outros como pessoas, e não por aqueles que são oprimidos, explorados e não reconhecidos. Não é o desamparado, sujeito ao terror, que inicia o terror, mas os violentos, que com seu poder criam a situação concreta que gera os rejeitos da vida. A violência, na citação dele, a palavra violência, né, também cobre danos a outras pessoas que estão embutidas no sistema legal de propriedade. Portanto, é violência estrutural. Então, em um caso em que as pessoas vivem em um assentamento urbano informal e são legalmente deslocadas para que o dono do imóvel possa construir um hotel, por exemplo, e agora eles sejam forçados a morar em uma localização mais precária, um diálogo entre os deslocados pode levar às seguintes perguntas. Quem está criando as condições inseguras concretas que levam a desastres? Quem são os opressores? Então, quando essas perguntas são levantadas, aumenta a pressão política sobre aqueles com poder econômico e político para regular, reformar e, eventualmente, transformar. E no Brasil, a gente oferece um recurso de proteção contra inundações e deslizamento de terra, que conta também com um aviso. Aqui a gente tem o inverso daquela análise PAR. Seria uma resposta para aquela análise. O que a gente tem que fazer para poder acabar com ela? Seria a progressão da segurança ao invés da progressão da vulnerabilidade. Aqui na esquerda a gente tem o que a gente devia fazer para melhorar as causas raízes, né? Favorecer a distribuição igualitária do poder, de riqueza, dos recursos. A gente vê os desafios que a gente teria para poder fazer isso, com aquela herança cultural toda, do nacionalismo, militarismo e tudo mais, e todas as outras coisas que a gente tem que considerar também de heranças para poder chegar para poder achar um meio de chegar nessa distribuição de poder aí. Para reduzir as pressões dinâmicas, a gente deveria desenvolver instituições, investimentos locais e tirar fora a corrupção da vida pública. Como ações públicas, a gente deveria fazer programas de proteção para a população, de saúde também, de proteção do meio ambiente, reduzir a apropriação de terras,
e fazer o desenvolvimento de planos urbanos e rurais, porque a gente sabe que eles não funcionam tão bem assim por aqui. E também com as forças maiores, né, as forças macro, a gente precisa de uma governança boa e transparente que passe as informações desses riscos para a gente e que realmente tente fazer algo para mudar, né? Para alcançar as locações seguras, que a gente viu que não temos, precisaríamos de dar acesso à terra para as pessoas e a recursos como recursos naturais, né? E proteger a biodiversidade também, porque senão a gente não vai ter essas terras, né? Como recursos físicos, a gente precisaria fazer um meio de dar alocações seguras para essas pessoas com infraestruturas resistentes. Quanto aos recursos humanos, teria que ter o acesso ao cuidado de saúde, né, e à educação. Recursos sociais seriam o programa de inclusão para diminuir o racismo e todos os outros tipos de violência que tem, baseada em coisas assim que não importam. Programas de treino de preparação para desastre e um mapeamento de risco de vulnerabilidade. E aquilo que eu falei também, né, de passar isso para a população, para poder conscientizar. Como recurso econômico, precisaria de renda para as pessoas, precisaria dar um acesso à renda para as pessoas, distribuir mais igualmente os trabalhos, essas coisas. Como recurso público, mais uma vez, um governo bom, com responsabilidade, com inclusão, bons recursos e também sem, né, corrupção. Isso tudo seria implementado para a redução do risco de desastre, para a redução da perda de vida, de lesão, de dano e de doenças pós-catástrofes. E para prevenir a gente dos perigos, que são as coisas que vão continuar existindo, a gente precisa se prevenir, existem algumas medidas também. Algumas que seriam para engenheiros fazerem, como os diques, proteções, drenagem, para evitar que essas coisas que a gente não pode controlar atrapalhem as nossas moradias. As medidas para a sociedade, que seriam um sistema de monitoramento, para avisar as pessoas se fosse acontecer alguma coisa, para dar tempo de sair, mapeamento de perigo para as pessoas, né, não ficarem nessas áreas de risco, o sistema de alerta para, mais uma vez, ter tempo de sair, né, umas medidas para o ecossistema, que consistem basicamente em você proteger o ecossistema, né, florestamento, conservação de solos, e a medida de saúde, que seria a vacinação e vetor de controle de desastres. Basicamente, a gente precisa cuidar da parte do ecossistema que está ali pela gente, né, que faz bem para a gente, e tomar cuidado com o que a gente não pode controlar, porque a gente não vai acabar com isso, mas a gente tem que se proteger. Segundo tudo isso que a gente viu agora na conclusão do artigo, a gente pode dizer que essas condições inseguras combinadas com os eventos naturais causam muitas perdas e danos para as pessoas. Então, para a gente começar a resolver isso, a gente precisa continuar fazendo pesquisas para conscientizar as pessoas e transformar esse conhecimento desse fato em ação. Aqui a gente começa a falar sobre Paulo Freire, mais uma vez. Ele cita o livro A Pedagogia dos Oprimidos dele, que ele fala que para resolver esse tipo de coisa, a gente precisa considerar a consciência dos oprimidos e dos opressores, o comportamento e a visão do mundo dos dois. Os opressores devem ser colocados no lugar dos oprimidos para poder, né, saber de verdade o que está acontecendo, porque geralmente o que acontece é aquela participação da comunidade que eles fazem, que leva a convencer a população, né, a aceitar umas soluções básicas para os problemas que eles têm. Eles vão lá, reclamam para algumas pessoas que são de fora, que vão lá e analisam o problema do jeito deles e consertam do jeito que eles acham que seria melhor, mas eles não sabem porque eles não estão naquele contexto. Então, os opressores deveriam ser colocados no lugar dos oprimidos de verdade para isso poder acontecer.
E isso só vai acontecer com o diálogo freiriano, que a Isabelle já citou, que é baseado no respeito mútuo. Aqui, a gente tem uma frase também do Paulo Freire, que remete a isso que eu falei sobre você tomar a decisão de lidar com os problemas pelas pessoas. Que ele fala assim: aqueles que roubam as palavras dos outros desenvolvem uma profunda dúvida na habilidade dos outros e os consideram incompetentes. Cada vez que eles dizem sua palavra sem ouvir a palavra daqueles que eles proibiram de falar, eles crescem mais acostumados ao poder e adquirem o gosto por orientar, ordenar e comandar. Nessas circunstâncias, o diálogo é impossível. No artigo do At Risk, que o professor já citou também, ele fala que a gente deve levar o grupo que cria e mantém a vulnerabilidade a decidir com o seu público as coisas. É aquilo que eu acabei de citar, dos oprimidos e dos opressores. Segundo esse artigo, os opressores não sabem que eles causam essa opressão nos outros. Isso, eu creio que não isenta eles, mas essa ignorância que muitas vezes é intencional, de não se preocupar em perceber que o que você está fazendo afeta os outros, precisa acabar, a gente ver isso como um motivo para conscientizar essas pessoas, para que elas possam ter uma responsabilidade social corporativa. Como uma parte da pesquisa, para falar sobre as pesquisas sobre isso que existem, no Brasil e na América Espanhola existem muitas pesquisas que estão se conectando, muitos pesquisadores fazendo pesquisas que se conectam. Isso é muito importante porque não importa a estratégia de análise que estejam usando, porque não é só o PAR que existe, mas isso é muito importante para trazer o debate sobre essa falta de coerência de desenvolvimento que vem acontecendo, porque desenvolvem alguns aspectos, mas muitas pessoas ficam para trás e ficam prejudicadas e ficam em risco. Isso não é nem um pouco justo. Aqui eu coloquei uma frase do Paulo Freire, também do livro da Pedagogia do Oprimido, que ele fala que a conscientização, na verdade, porém, não é a conscientização que pode levar o povo a fanatismos destrutivos. Pelo contrário, a conscientização lhe possibilita inserir-se no processo histórico como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve na busca de sua afirmação. Porque essa frase me lembrou essa coisa que a gente tem as pessoas no geral, de colocar as coisas como catástrofes naturais e tudo mais, e tirar essa coisa da conscientização. Muita gente hoje em dia quer dizer que é mimimi, e não tem nem um pouco de mimimi nisso. Então, essa conscientização é a única coisa que pode inserir essas pessoas de volta para um mundo assim, melhor para elas. E é isso.